De 12 a 17, como é que eu vivo na comunidade dos santos. Amor sendo o vínculo da perfeição, o centro de todas as coisas. E aí ele estende agora a nossa união com Cristo para a vida de família. Verso 18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. 19, maridos, tratai vossa esposa, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, agora Paulo detalha mais especificamente como essa união com Cristo, ela se reflete no casamento e na criação de filhos, na família. Primeiro, com relação à esposa que está unida ao Senhor Jesus, que foi redimida pelo Senhor Jesus, que busca as coisas do alto, que quer uma vida que reflita a vontade de Deus, ela vive uma vida de submissão ao próprio marido, como convém no Senhor. O motivo, Paulo sempre dando o motivo, né? Convém no Senhor que a esposa seja submissa ao seu marido. Por que é que a submissão da esposa convém no Senhor? Porque o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e ele é visto aqui nessa analogia como sendo Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da sua esposa. Então, da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, a esposa deve estar submissa ao seu marido. Por isso que é conveniente, diante da analogia de Cristo e da igreja, conveniente que a esposa seja submissa ao seu marido. É claro que eu tenho que fazer aqui um monte de qualificação e responder um monte de perguntas, não é? Vou tentar responder. Primeiro, a palavra submissão está traduzida corretamente, sim. Não é um problema de tradução, não. Como às vezes a mulher olha assim e diz, não, mas isso aqui tem que ser um problema de tradução. Não, minha irmã. A palavra submissão aqui é submissão mesmo. Não vai ser por aqui a escapada, não. Tá certo? Não vai ser por aqui. Outra coisa que é bom você notar é que essa submissão é ao próprio marido. Não significa que a mulher é submissa a qualquer homem. Mas aqui, no caso, é a submissão ao seu marido. Né? Não está dizendo que toda mulher, ela sempre é submissa a qualquer homem. Absolutamente não. Aqui Paulo está falando do casamento. Então, ela é submissa ao seu próprio marido. Como o parâmetro aqui é o Senhor, significa que essa submissão, ela só é exigida enquanto os interesses do Senhor estiverem sendo atendidos. Se o marido exigir da sua esposa alguma coisa que não convém ao Senhor, então a mulher está desobrigada a obedecer ao seu marido, porque a lealdade da mulher é, em primeiro lugar, Cristo. A consciência da mulher cristã está submissa a Jesus Cristo. Se o marido quer conduzi-la por um caminho que é contrário a Cristo, biblicamente falando, ela está liberada para obedecer antes a Deus do que aos homens. Antes a Deus do que aos homens. Por isso que é bom que você case com alguém que seja crente, minha irmã. Apesar de ter uns crentes cabra safado, né? Os maridos tem mesmo. Mas as chances são menores de que você vai ter conflitos entre a sua consciência e o seu dever de submissão a Jesus Cristo. Então, e lembrando que essa ordem do verso 18 é compensada pela do verso 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O papel do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amar significa prover, sustentar, ajudar, compreender, servir. E se o marido faz isso, vai facilitar muito a tarefa da esposa de ser submissa. E se a esposa é submissa, vai facilitar muito o papel do marido em amá-la. Então, quando os dois cumprem o seu papel, o casamento anda redondinho e ninguém sai magoado, porque é fácil a gente se submeter a quem nos ama e é mais fácil ainda amar quem se nos submete. E uma vez que isso é feito, cada um cumpre a sua parte, tudo está resolvido. E geralmente nos casamentos onde isso é observado, as decisões são tomadas via de regra por unanimidade, né? Não tem voto de dissensão, nada. É tomado por unanimidade, em conjunto, em compreensão, porque se o homem ama a sua esposa,
ele não vai impor a sua autoridade de maneira arbitrária, mas vai conversar, vai discutir, vão resolver juntos os problemas e as dificuldades. E a mulher que é submissa ao seu marido não vai tomar conta, né, ou vai tomar todas as decisões passando por cima do seu marido. O Martin Lloyd-Jones conta uma experiência interessante. Ele, quando era pastor na cidade de Wales, ele saía visitando os membros da igreja e então foi visitar um casal da igreja. E logo que ele entrou na casa, ele percebeu a diferença dos dois. Ela era uma mulher inteligente, vibrante, energética, animada, comprometida. Ele morto nas calças, apagado, apático, sem liderança nenhuma, né? Ela brilhava com a intensidade do sol e ele lá apagado como um buraco negro. A coisa era... Aí eles entraram e ela já serviu tudo, conversou e tal, e ele percebia que de vez em quando, o tempo todo, né, ela dava um jeito de que a palavra final fosse do marido. Não é, querido, não foi isso que você falou, tal. E ela, né, sempre valorizando o marido e, né, dando um up para o marido ficar na frente e tudo mais, né? Aí, no final, na saída, eles se cumprimentaram na porta e o Martin Lloyd-Jones chegou. A senhora me permite uma pergunta? Quem é realmente o cabeça dessa casa aqui? Ela disse, é o meu marido. Aí Lloyd-Jones perguntou, e quem é que decidiu isso? Ela disse, eu. Minha irmã, a decisão de fato é sua, porque se você não deixar, o marido não vai ser o cabeça da casa, não tem como. Ele não vai ser, não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir fazer isso. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Não tratar com amargura. A amargura de um marido descontente, magoado, chateado, não. É tratar a esposa sem amargura. Filhos, verso 20, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazer é grato diante do Senhor. Está aqui a orientação para os filhos. E no verso 21, pais, não irritei a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Todos vocês sabem que pais aqui não significa pai e mãe, né? Pai e mãe, não. Pai aqui é os homens que são pais. A dificuldade é que em português, se eu quiser dizer pai e mãe, eu tenho que dizer o quê? Pais. E se eu quiser me referir a dois homens que são pais, eu digo o quê? Mas em inglês é diferente. Se eu quiser dizer pai e mãe, eu digo o quê? Parents. Se eu quiser dizer dois homens que são pais, fathers. Em grego também existe essa distinção. Se eu quiser dizer pai e mãe em grego, gonés. Se eu quiser dizer dois homens que são pais, pateres. Então imagina qual é a palavra que está aqui. Pateres. Não está falando de pai e mãe, está falando dos homens. Ou seja, de quem é a responsabilidade de cuidar dos meninos e criar os meninos? Né? As mulheres estão felizes agora em ouvir isso aí, porque o marido costuma deixar para a mulher toda essa parte de educar, não é? E cuidar dos filhos, mas a responsabilidade, biblicamente falando, é do pai. Pais, não irrite o seu filho para que não fique desanimado. Irritar com ordens injustas, ausência de casa, abandono da paternidade, incoerência no falar, incoerência no agir e uma série de outras coisas que desanimam o filho a seguir no Evangelho. É nesse sentido. Que desanimam o filho de seguir na fé porque eles têm um péssimo exemplo do pai. A responsabilidade aqui é colocada sobre o pai. É claro que a mulher, como auxiliadora idônea, ela participa totalmente e se envolve completamente na criação dos filhos, mas a responsabilidade é primeira, Deus vai cobrar do pai, né? O desânimo do filho com relação ao Evangelho. Agora, na sociedade, e aqui nós terminamos, verso 22 até capítulo 4, verso 1, servos, obedecem tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.